Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de conhecimento e interpretação de texto aqui no nosso canal Conhecimento Liberta para a Realidade. Eu estou com uma série aqui no nosso canal, qual a espécie que possui no nosso planeta duas naturezas. E só tem uma, amados, e é a espécie humana. A espécie humana, ela possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza cruel, o bárbaro. Só na espécie humana. Todas as outras espécies, elas são pacíficas. Se um animal predador ele preda outro animal de outra espécie, é para se alimentar. Ele nunca vai predar em série o mesmo animal da mesma espécie. Geralmente ele preda para se alimentar. Já o humano não. O humano ele é a única espécie cruel que tem duas naturezas, a humana e a cruel. Só essa. E eu peguei para entender tudo isso o livro de Lucas no seu capítulo 4, versículo de 1 a 13. Estou lendo para mostrar para o senhor e a senhora como é fácil você entender esse livro aqui. Eu deixei na aula passada a seguinte pergunta: quem trouxe esse livro para o Brasil e por quê? Quem trouxe, eu já até falei na aula anterior, foi o Dom João VI, o rei, era rei de Portugal e do Brasil, na época da colonização do Brasil, na época da exploração do Brasil. Eles estavam descobrindo o Brasil. E trouxe esse livro para aqui com o intuito de quê? Já que esse livro foi escrito em grego, hebraico e aramaico. Eu até anotei aqui, deixa eu apagar, para que nós possamos recomeçar. O hebraico tem as iniciais de YHVH, que quer dizer Javé. Ó, Javé. Que é a mesma coisa de Deus. Ó. Quem criou essa salada de fruta? Foi Moisés. Esse Javé, que é em hebraico, Moisés, que é o povo hebreu, lá com os hebreus, foi quem criou essa descrição. YHVH, que é em hebraico, quer dizer, Javé, Deus. Como é que um livro que tem 3 línguas, difícil para você fazer uma conjunção, saber o que está escrito ali, chega para o Brasil? Simplesmente, meus amigos, quando começou o Império Romano, no século 8 a.C., quando começou ali no rio Tigre, a domesticação das pessoas em volta daquele rio, as comunidades, o povo vivia em comunidades, pequenos grupos, eles foram crescendo e criaram a cidade de Roma e foi se expandindo. O Império Romano foi se expandindo para 3 continentes. Começou na Europa, foi para a Ásia e África. E nessa época, e foi se expandindo. Então, foram vários regimes, várias fases o Império Romano. Durou quase 500 anos o Império Romano. Então, nesse período, o Dom João VI, que descobriu o Brasil, que eles estavam andando pelas Américas, né? E ele foi descobrir o Brasil e ele trouxe esse livro para o Brasil no intuito de domesticação. Como lá o povo lá da Europa e Ásia eram domesticados na linguagem do Velho Testamento, que antes, nessa época, ainda não existia o Novo Testamento. Tudo era Velho Testamento. O Novo Testamento surge com Jesus. Tudo era Velho Testamento, que era o livro dos judeus, que é chamado a Bíblia Torá, que é a Torá. Ó, Torá. Torá é a Bíblia dos judeus. Então só tinha essa Bíblia, que era o Velho Testamento em hebraico, né? que tem as iniciais de IHVH, Jeová, Deus, e Torá. Só tinha isso. E com essa doutrina, essa domesticação, eles iam fazendo o povo, botar o povo no eixo, na linha, contando história,
de Moisés, daquele povo, né? Aqui tem uma história muito interessante que está no livro do Êxodo, no livro do Êxodo 32, no versículo 7, que quando o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque corromperam-se o teu povo, que tirastes do Egito. Ou seja, Moisés levou aquele povo do Egito, da mão de Faraó, para a terra prometida, mas deixou aquele povo lá ao léu. E Moisés foi para as montanhas. Arão, que era um dos líderes daquele grupão, viu que não tinha nenhum Deus que prometido por Moisés. Ele disse: bom, vamos tirar aqui os brincos das senhoras, dos rapazes, os anéis de ouro e tal, vamos fazer o nosso Deus aqui. Aí criou um tal de bezerro de ouro, e aí fizeram o bezerro de ouro, e aí no outro dia seria uma grande festa, um sacrifício de algum animal, e ia comemorar lá o Deus deles. E aí o Senhor disse a Moisés, segundo a Bíblia aqui, né? O Senhor disse a Moisés: mas que Senhor é esse? Esse é o Senhor acima de Moisés, que todo mundo tem uma hierarquia, né? Você fala em Senhor porque alguém era mais alto do que Moisés. Não era nada de Deus, disse que Deus falou com Moisés. Qual é o Deus? Javé? Então tudo é truque para domesticar as pessoas, para poder botar você no cabresto. Mas não tem nada de Deus ali. Tudo é fantasia. Como eu falei na minha aula anterior, qual era o Deus dos índios? Quando esse Dom João VI chegou no Brasil, já existia o Deus aqui dos índios. Os índios tinham seu Deus. Vamos lá. Esse aqui, ó. Isso aqui é só a evolução dos humanos, né? Evolução dos humanos. 3 milhões e 500 mil anos. Esse primeiro homem aqui, ó. Aí vai subindo, nossa, evoluindo. E chega ao último homem aqui. Homo sapiens. Há 300 mil anos. 300 mil anos. Nós somos bebê. Nós somos evoluídos, nós somos bebê em relação a esses homens aqui. Qual é o Deus desses homens aqui? Qual é o Deus deles? Vocês sabem? Qual era o Deus desse homem aqui? Qual era o Deus desses homens que viviam? Por isso nós somos das cavernas, senhoras e senhores. Qual era o Deus deles? Era o sol, era a chuva, era a lua, as estrelas. Era um animal, era uma árvore que eles admiravam. Era o Deus desses homens. Mas o Moisés inventou de criar esse Deus, escreveu esse livro para poder domesticar os nativos. Quando esse Dom João VI chega para o Brasil, traz esse livro que mandou transformar ele, que era o livro foi escrito em hebraico, aramaico e grego. E ele transformou, traduziu para português. Aqui eles escreveram o que eles quisessem escrever. Vamos lá. Vamos então agora saber qual era o Deus dos índios aqui quando o Dom João VI trouxe esse livro para o Brasil. E aí botou esse livro na mão dos domesticadores, do que chama de padre, né? Vinham para cá, construíam igrejas, botavam esses caras aí, e eles iam domesticar essas pessoas, os nativos, os bravos, né? E hoje está aí a mesma coisa, não mudou nada. Vamos lá, vamos para o Deus dos índios aqui. Tupã, na língua indígena. Quem era o Tupã? Tupã é o criador dos céus, da terra e dos mares, o grande espírito do trovão. Isso é um Deus dos índios. Jace, quem é Jace na língua dos índios? Filha de Tupã. Jace é a deusa da lua, guardiã da noite, responsável pela reprodução. A lua, quem é que não é encantado pela lua, né? Quando ela está linda, cheia, todo mundo se senta ali na varanda, ou na praça, ou na praia, e admira a lua, deseja alguma coisa naquela lua cheia. Assim é o Deus da Jace, assim é Jace, que é um dos deuses dos índios. Vamos para mais outro Deus aqui dos índios. Guaraci é a irmã e marido de Jace. Guaraci é a irmã e marido de Jace. Guaraci é o Deus do sol, guardião do dia, que auxilia o pai Tupã
a criar todos os seres vivos. Os índios, tem mais outros deuses dos índios. Isso é apenas desses três para vocês que terem uma ideia do que o Deus dos índios, que é só coisa natural. O índio é algo que tem tudo natural com ele. É a água, é a lua, é o sol, são as estrelas, são o trovão, o relâmpago. Tudo os índios é isso aí. Isso são o Deus dos índios. Mas o homem civilizado, ele cria essa fantasia para domesticar as pessoas. E vocês são domesticados, e vocês se deixam levar mesmo por isso. Hoje eu estou vendo aqui, nos jornais, hoje é 7 de setembro, estou vendo aqui nos jornais, que o povo continua sendo domesticado por meia dúzia de picareta, de vagabundos, de ladrões. Aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Aqui. Um senhor, olha para esse senhor aqui. Ó. Olha para esse. Isso aqui eu estou no Brasil 247. Que diz o seguinte: com público muito menor do que em fevereiro, ato da extrema-direita na Paulista falha em mobilizar contra Moraes. Aí esse coitado aqui é como se fosse um homem do campo, lá, ó, com a sacolinha nas costas. Deixa eu ver se abre mais um pouquinho para mostrar a vocês. Ó. Olha lá, ele pega um coitado desse, tá vendo aqui, ó? Ele pega um pobre coitado desse, bota uma sacolinha nas costas, dá uma comida a ele, um transporte, e manda ele para segurar um cartaz. Quem está escrito aqui? Aqui está o Elon Musk. O coitado pega esse cartaz. Isso aqui é um boi de piranha, né? Pega esse cartaz, bota na mão, fora Moraes, elogiando o bilionário norte-americano. Então isso aqui, ele é pago para fazer isso, esse senhor aqui, ó. Não sabe nada. Aí de repente acontece algo, ele vai preso. Quem é que vai soltar esse senhor? Muitos foram presos aqui. Então as pessoas, senhoras e senhores, continuam na mesma mesmice do passado. Sempre gado, sempre gado, sempre gado. Mas é muito fácil entender a Bíblia, entender a vida, entender a natureza humana. Agora estão tocando fogo no país, no Brasil inteiro. Tocando fogo no país. Os fazendeiros tocando fogo no país em nome de uma fantasia de uns líderes psicopatas. Vamos para a nossa próxima aula. Vou deixar aqui para a nossa próxima aula. O Império Romano acabou ou continua? É na nossa próxima aula. Um abraço. Inscreva aqui no nosso canal. Me deixe seu joinha para aumentar nosso alcance. Mas deixe também a sua opinião. A sua opinião é muito importante para sabermos como você está. O que você entende do que é Império Romano, do que é ser um cristão evangélico, do que é ser um católico, do que é ser um protestante. O que é que você acha de tudo isso? Um abraço, tchau. Eu te espero aqui. Até breve.